Bom dia a todos, ouvintes. A paz do Senhor para todo o povo de Deus nesta manhã. Eu quero nessa manhã tomar para a nossa meditação um trecho da palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de São João, capítulo 6. Aqui o primeiro tópico do capítulo 6. Nós vamos fazer uma leitura no transcorrer desse capítulo 6, no primeiro tópico, o segundo e o terceiro tópico, que é um capítulo bastante grande. E eu amo meditar neste trecho da palavra de Deus, é uma leitura muito maravilhosa, o capítulo 6 do livro de São João. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é maravilhosa, né? Mas eu medito muito nesse capítulo 6 aqui, que é muito, muito maravilhosa a leitura deste capítulo 6 do livro de São João. Aqui o primeiro tópico do capítulo diz assim: a primeira multiplicação dos pães. Diz assim: depois disso partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tibériades, e grande multidão o seguia, porque viu sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. Nós vemos aqui que convicção que o Senhor Jesus tinha, que autoridade, ousadia, né? Quando aqui André, irmão de Simão, disse para ele: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Aqui nós vemos que Filipe saiu de cena aqui e entrou em cena André, irmão de Simão Pedro. Mas Jesus disse para André: mandai assentar os homens, porque ele tinha convicção daquilo que ele ia fazer, né, do milagre que ele ia realizar com aqueles 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos os que estavam assentados. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam e quanto estavam saciados. Disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Graças a Deus, trecho maravilhoso da palavra do Senhor Jesus. Aqui nós temos aqui o Senhor Jesus, ele estava reunido com seus discípulos, ali ao pé do monte, né? Sempre o Senhor Jesus
sempre ele estava ali rodeado de multidões, aos pés dos montes, na beira dos mares, na beira da praia, ensinando a multidão a sua palavra e realizando milagres de maravilha, prodígio, em meio à multidão. Ali o Senhor Jesus curava os enfermos, aquela multidão que procurava Jesus, que seguia Jesus, eles presenciavam os milagres que Jesus realizava no meio da multidão. E nós vimos que nessa feita estava Jesus, com seus discípulos e uma grande multidão ao redor de Jesus. Ali o Senhor Jesus, após ter aplicado a palavra para aquela multidão, ensinado aquela multidão a sua palavra, a palavra da vida eterna, ali o Senhor Jesus teve compaixão daquela multidão que já havia três dias que estava com Jesus, aprendendo a palavra do Senhor Jesus. E ali o Senhor Jesus teve compaixão e disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comer? Porque o Senhor Jesus não queria despedir aquela multidão com faminta, em jejum. E aqui ele disse para Filipe: onde compraremos pão para esses comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque eles bem sabiam o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Mas Jesus, com sua autoridade, e convicto daquilo que ele ia fazer, do milagre que ele ia realizar, a possibilidade, o poder, a unção, a autoridade que ele tinha para realizar milagres, para realizar aquela multiplicação dos pães, o Senhor Jesus ordenou a André que ordenasse o povo a sentar. E o povo, aquela multidão, assentou, havia bastante relva ali naquele lugar, e aqueles homens assentaram, tudo em grupos, e ali o Senhor Jesus, tomando aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, ele levantou seus olhos aos céus e deu graças a Deus, ao Pai, e ali ele realizou aquele grande milagre daquela primeira multiplicação dos pães, onde saciara quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ali, após aquela multidão ter sido saciada, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos que recolhessem os pedaços de pães que sobejaram. E ali eles recolheram os pedaços de pães que havia sido sobejado e recolheram 12 cestos de pedaços de pães de cevada. Nós vimos que o grande milagre que o Senhor Jesus realizou, ali quando saciaram aquela multidão, porque a palavra do Senhor é poder, o Senhor Jesus, ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso, e ele tem todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra, e ali foi esse primeiro milagre de multiplicação de pães, a primeira multiplicação dos pães que o Senhor Jesus realizou ali e saciar aquela multidão. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele é o mesmo, e ele continua operando milagre no meio do seu povo, nos dias atuais, porque ele não mudou. Disse a palavra do Senhor, que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua operando milagres na vida daqueles que creem nele, que reconhece que ele é o Filho de Deus, que ele é poderoso, que todo poder ele foi lhe dado em cima nos céus e na terra, e que ele pode todas as coisas, que para ele nada é impossível. Ali aqueles homens vendo aquele milagre, aquele grande milagre que Jesus realizara para com a multidão, aqueles homens quis arrebatar o Senhor Jesus para o fazer rei, que vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Nós sabemos que Jesus, ele vivia no monte a sós, orando, falando com o Pai, a sós. Então ali o Senhor Jesus retirou novamente para o monte a sós, porque
Ali aqueles homens queriam fazer Jesus rei, mas ele não veio exatamente para isso, porque os judeus haviam rejeitado Jesus. Nós sabemos que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores, né? Ali junto ao Pai Celestial, na sua glória. Mas ali os judeus haviam rejeitado Jesus como rei. Eles não receberam Jesus. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele continua hoje operando milagres e maravilha e prodígio. A leitura maravilhosa que o primeiro tópico é do capítulo 6 do livro de São João. E nós iremos dar continuidade aqui o segundo tópico e o terceiro tópico deste capítulo 6 do livro de São João, para nossa reflexão e meditação. Que você possa meditar nessa palavra. O Senhor Jesus é o mesmo, e Ele continua operando essas maravilhas, esses milagres, prodígios na vida do seu povo hoje em dia. Nós temos visto aí testemunhos maravilhosos de servo de Deus, que o Senhor tem realizado milagres e prodígios, sinais, milagres de cura, e outros milagres mais, muitos milagres mais o Senhor Jesus tem realizado na vida do seu povo. Com você, amigo ouvinte, nessa manhã, que não seja indiferente, é só você crer nessa palavra, crer no poder de Deus, na ação divina de Deus, que Ele opera milagres também em sua vida. Basta você crer, e reconhecer o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de sua alma, que essa palavra possa falar ao seu coração, que você que tem ouvido essa mensagem, essa palavra, venha ser tocado por essa palavra nesta manhã, tá? A minha palavra é o que o Senhor tem posto no meu coração nesta manhã, essa palavra. Eu deixo para a vossa meditação e reflexão nesta manhã, esta palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que têm me acompanhado, neste texto dessa palavra, de Deus. Que eu deixo aqui meu abraço carinhoso para todos vocês, os amigos, ouvintes, os irmãos em Cristo Jesus, Que a mão de Deus continue estendida sobre a vida de vocês. E que vocês continuem aí compartilhando, no nosso canal, dando aí o seu joinha, compartilhando. E eu agradeço a vocês que têm inscrito também no canal. Que Deus possa recompensar para vocês grandemente, E fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.